Olá pessoal, meu nome é Antônio Marcelo Pacheco e este é o meu canal É Possível Sair da Caverna. Eu tenho ainda pensado muito sobre aquela reunião ministerial ao qual o ministro Celso de Mello autorizou a sua publicização. Mas eu penso nessa reunião, e quanto mais eu penso nessa reunião, mais decepcionado, triste eu vou me ficando, eu vou me mantendo, eu vou me constituindo. Não só porque os termos usados na reunião são chulos, porque seria um falso moralismo ficar dizendo que pessoas que não poderiam usar termos tão baixos usaram termos baixos. Mas porque aqueles termos são acompanhados por uma série de manifestações que são assustadoras. Uma ministra que, numa reunião que não se discutiria isso, fala do STF e do aborto. Um outro ministro, supostamente da educação, mas sem educação, que fala do seu cansaço, etc., dos povos indígenas. Um outro ministro que, teoricamente, deixa claro que enquanto a população e a imprensa está preocupada com a Covid-19, é possível desmontar as leis ambientais do nosso país. Um ministro que, finalmente, da área econômica e que tem toda uma titulação, acaba usando também expressões, deixando bem claro que é importante botar dinheiro em grandes empresas e não em empresinhas. E um presidente da República que efetivamente é muito mais uma distopia de si mesmo, uma assimetria de si mesmo do que se poderia esperar numa pessoa que está em bar tomando bebida e dizendo bobagem. O ministro da Justiça, que saiu atirando, mas que naquela reunião, segundo o que ele deu de entrevista para o Fantástico, achou que não era um momento adequado para um contraditório. O nome disso pode ser covardia. Mas o que mais me surpreende, mais me chama a atenção são os comentários das pessoas. As pessoas que viram naquela reunião a pura manifestação da simplicidade do presidente da República, da sua capacidade de linguagem popular, de originalidade. E, portanto, ratificam, confirmam aquele tipo de discurso que é um discurso sem nenhum sentido e que transita entre a área do autoritarismo e sim do fascismo. E, por outro lado, todos aqueles que criticam aquela fala e que, oportunistas muitos que são, se utilizam daquela fala para propor a volta do PT, a volta do Lula, que, por sinal, também, mesmo sem querer, disse uma frase absolutamente, uma expressão absolutamente estúpida, irresponsável e talvez verdadeira. O que a gente tem nesse momento é que há uma desconstrução da cidadania. Eu passei boa parte da minha vida, né, apesar de não ser relevante, mas eu passei uma boa parte da minha vida tentando construir a cidadania. E o que eu vejo agora é a estratégia nítida da desconstrução da cidadania. Porque tanto a oposição quanto a situação estão completamente longe do que seja o campo da democracia, o campo da cidadania. Pessoas que têm um mínimo de inteligência, responsabilizar apenas e tão somente apenas a estratégia de politização do presidente Bolsonaro sobre a Covid, da Covid-19, são de uma inconsequência imensa. Tem pessoas que chegam a colocar no Twitter, no Facebook, a posição do Brasil, hoje, segundo maior país com infectados, com mais de 22 mil mortos, em relação à Índia, em relação à China, para mostrar que é inacreditável que a China, que tem 1,4 bilhões de habitantes, e a Índia, que tem 1,3 bilhões de habitantes, tem menos mortos que o nosso país. E que a culpa disso seria do Bolsonaro. Ora, o Bolsonaro tem participação disso, mas não a esse ponto. A razão pela qual nós temos tantos mortos é porque a sociedade saiu para parques, a sociedade saiu para orlas, a sociedade saiu para pracinhas, a sociedade saiu para bares, a sociedade saiu para encontros em casas privadas. Na mesma medida em que impediu que pessoas que precisem trabalhar e que precisam produzir ficaram obrigadas a estarem fechadas.
ela foi muito diletante para fechar a economia e muito covarde para coibir a necessidade da vitamina D por parte das pessoas. Então, aquela reunião, ela não é uma surpresa, ela não é um acaso, ela é um reflexo da própria sociedade. Se uma pessoa que diz para outra, com uma linguagem chula, vai tomar no vira um ídolo, e aquela outra que diz vamos conversar, dialogar, é chamada de mimimi, covarde, é uma sociedade que não tem vergonha na cara. Ela não tem vergonha na cara. Porque eu posso criticar um pequeno empresário que quer abrir o seu negócio, que gera 10 empregos, 15 empregos, porque ele estaria não tendo consciência social. Mas não consigo ficar chateado porque vejo pessoas reunidas na orla num dia de sol, conversando sem máscara, porque precisam de vitamina D. E curioso, muitos militantes de direitos humanos ligados a grupos de esquerda, porque são a eles que me interessam, na medida que são eles que mais levantam a bandeira dos direitos humanos, criticando que o Guilherme Pádua estivesse ontem na manifestação, domingo, dia 24 de maio, na manifestação pró-Bolsonaro. Por quê? Se são os mesmos militantes que dizem que a política brasileira de pena tem como natureza ressocializar. Que uma vez que se pague a sua dívida, a pessoa tem o direito de recuperar o seu espaço social. Eu sei que Guilherme de Pádua foi um assassino, ele já foi condenado, ele foi um assassino, que matou de forma bárbara uma colega de trabalho, mas ele supostamente está pagando e pagou a sua dívida com a justiça, e portanto ele tem direito, pelos direitos humanos, de estar aonde ele pode estar. No caso, uma manifestação pró-Bolsonaro. Me surpreenderia se fosse o contrário. Mas por que militantes de direitos humanos são tão rápidos em defender alguns direitos humanos e negar tantos outros direitos humanos? Por ser reflexo da sociedade, da falta da sua cidadania. E tudo acabou desembocando na eleição do Bolsonaro, no ódio ao Lula, na vontade de retornar ao Lula, na vontade de derrubar o Bolsonaro e na leitura que cada um faz a partir da sua própria hipocrisia do que foi aquela reunião. Triste sociedade. Triste sociedade. Eu confesso que é difícil sair da caverna. Um abraço, meu nome é Antônio Marcelo Pacheco.